Pessoal, o Canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Eu sou o Rio Fagundes, hoje é 7 de julho de 2020. Na descrição do vídeo você encontrar o link para esta matéria. Bom, gente, um padre, esses dias, eu acho que isso repercutiu bastante nas redes sociais, na mídia em si. Um padre resolveu atacar Bolsonaro. Eu até fiz um comentário por cima aqui dentro de uma matéria que a gente estava fazendo, e ele até chegou a dizer que Deus tinha dito. Gente, absurdo. A coisa tá tão feia que a militância tá até agora dizendo que Deus está dizendo. Ou seja, não é mais Deus que usa o profeta. Agora é o profeta que usa Deus. O padre disse que Deus tinha dito e ele precisava dizer, e aí soltou o verbo e tal. Bom, isso não pegou muito bem, ele fez um outro vídeo tentando consertar a M que fez, não deu muito, também não colou muito, e também, enfim, não ficou bem para ele. E o padre Zezinho resolveu também, dar uma repreensão no camarada. Vamos à matéria? Antes de mais nada, se inscreve no canal, aperta aí o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Compartilha, comenta aí. Gente, o problema não foi o padre criticar, o problema foi a forma que o padre criticou. Ele não fez uma crítica, ele tentou deliberadamente jogar os fiéis contra o presidente da República. Inclusive, ele mente, quando ele tenta dar as justificativas. Eu acho que até uma pessoa que é de esquerda percebeu isso, só se for desonesta, que aí realmente vai dizer que o padre estava certo. Vamos lá? Padre militante ofende Bolsonaro e é repreendido por padre Zezinho. Não use o púlpito para dividir o povo católico. Gente, igreja, não é local para você estar fazendo certos comentários. Não que você não possa falar do presidente ou de eleições, mas você precisa saber como você faz isso, Porque o lugar da igreja, o fiel vai para lá para quê? Para ouvir uma palavra de fé, seja você católico, espírita, evangélico, o lugar da igreja é o lugar que a gente vai para ter uma comunhão, Aí você vai falar em política dentro da igreja, falar contra, quer dizer, você vai causar um racha dentro da igreja, é natural isso. Porque 100% das pessoas não vão ficar do mesmo lado. Uma turma, querendo ou não, é da esquerda, uma turma apoia a direita. Isso é natural, faz parte do processo democrático. E aí o padre a causa... Bom, vamos à matéria, Um padre desconhecido do interior de São Paulo Rapaz, que palavra é essa aqui que eu não entendi? Do interior de São Paulo, deixa eu ver... Edson Telhafeiro, acho que é isso o nome, Não sei. Bom, um padre desconhecido do interior de São Paulo, Edson Telhafeiro, notadamente um militante político, fato que não coaduna com sacerdócio, usou um momento para ofender o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então as palavrinhas difíceis aqui, hein? A comunidade da pequena cidade de Arthur Nogueira não aprovou e deu publicidade à insanidade do inescrupuloso padre. Vamos ao vídeo. Deixa eu só pular aqui rapidinho, porque tem um outro negócio aqui. Eu vou ler logo a parte do padre Zezinho, para depois nós irmos ao vídeo, olha só. Nesta segunda-feira, 6, assim que tomou conhecimento dos fatos, o conhecido e admirado padre Zezinho, precursor no país do fenômeno dos padres comunicadores, repreendeu a atitude de Telhafeiro, acho que é isso. Eis o texto, vamos lá o que ele disse. Padre deve trabalhar para a unidade, mesmo que seu coração seja de direita ou de esquerda, ou de centro. A prudência no altar e no púlpito exige dele que anuncie ou denuncie sem causar rupturas. O padre ali, ao criticar Bolsonaro, ele não fez uma denúncia de um ato de Bolsonaro, Ele fez críticas ao governo Bolsonaro, chamou o Bolsonaro de algumas coisas meia, sabe? E ainda dizendo que Deus, chamou o Bolsonaro de criminoso e tudo e tal, dizendo que era Deus quem estava mandando ele dizer. A prudência no altar e no púlpito exige dele que anuncie ou denuncie sem causar rupturas e ódio entre fiéis. Os documentos da Igreja Católica são claros a respeito dos limites do engajamento de padres
na política, mas essas normas são historicamente desrespeitadas, a começar por bispos que ajudaram na fundação do PT. CNBB praticamente, gente, é comunista. Agora, se você pegar o Estatuto da Igreja Católica, diz o seguinte lá: qualquer pessoa que for deliberadamente comunista é automaticamente, sumariamente excomungada da Igreja Católica. Bom, nós vemos hoje padres e bispos adotando a ideologia petista. E o PT é um partido comunista. O púlpito é da igreja, não do padre. Se tem pretensões políticas, peça licença e siga seu coração. Direitista ou esquerdista ou centrista. Mas não use o púlpito para dividir o povo católico. E aqui finaliza a matéria, agora eu vou para o vídeo, deixa eu subir aqui, cadê, aqui. Vamos lá, gente. Eu acho que não tem nada demais você conversar sobre política, né, em qualquer lugar, seja na religião. O que não pode é você ser um líder religioso e usar dessa influência para atacar A ou B. Isso é o que não é legal, né? A Assembleia de Deus, que é a igreja que eu faço parte, ela mudou o estatuto dele, acho que em 2016 o estatuto teve uma mudança. E o estatuto lá, antigamente, o estatuto agora não permite que se fale de religião, de política dentro da igreja, justamente para não causar conflitos entre os fiéis da igreja, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, foi. Vamos lá? Deixa eu tirar aqui. Vamos dar o play para ver se vai. O volume, né? Aqui, deixa eu aumentar o volume aqui, gente. Espera aí só um segundinho. Às vezes as pessoas dizem também, padre, cuidado com o que o senhor fala na homilia, porque tem gente que não gosta. Ué, o que a gente tem que falar na homilia? Senão aquilo que Deus nos pede para falar. Deus. Não é? Se a gente tá vendo, por exemplo, que o governo não presta, o padre não pode falar que o governo não presta porque o povo não quer ouvir isso. Quem somos nós diante do projeto de Deus? Colocando Deus de novo. Que tipo de profecia nós temos que fazer hoje? Um país que já chegou a 60 mil mortos pela pandemia e não temos um ministro da saúde. Vocês querem que eu fale o quê? Aquilo que todos falam, ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não, é porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Gente, que absurdo. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu, porque elegeu um bandido para pôr de presidente. Bandido, gente. É isso que aconteceu. Olha só, para você ver como é que são as coisas. Elegeu um bandido. Qual crime Bolsonaro cometeu? Fala para mim. Tem corrupção no governo Bolsonaro? Não. Os hospitais que Bolsonaro construiu Brasil afora de campanha, tem superfaturamento? Também não. Tem compra de material que chegou com defeito e até hoje espera para ser trocado e nem o dinheiro, nem o material? Também não. Governo Bolsonaro, por acaso, superfaturou compras de equipamentos, de aventais, máscaras? Também não. Mas é um governo que não presta. O governo Bolsonaro construiu hospitais com 10 milhões de reais, enquanto governadores gastaram 60, 70, 42 milhões. E os hospitais nem foram usados. Ficaram prontos e estavam vazios. Bolsonaro pagou 25 mil reais em um respiradouro. Criminoso ele. Governadores pagaram 230 mil reais. Santos, homens de Deus. Mas o criminoso é Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, em meio à crise, se preocupou com os pobres. Está aí o auxílio emergencial. Mas ele é um criminoso. É um bandido. Não presta.
E eu acho bacana é o padre dizer que Deus, a profecia. Ah, porque vocês querem que eu diga o quê? Nós não temos um ministro da saúde. E é para eu falar o quê? Vocês estão entendendo, gente? Isso é a típica... O que ele fez ali chama-se doutrinação ideológica. O padre ali, ele criticou o presidente, mas não apresentou um único fato. Você pode assistir o vídeo de novo, ele chega ao absurdo de dizer que as pessoas que votaram em Bolsonaro cometeram um pecado, tem que se confessar. Mas se a gente parar para analisar direitinho, se você parar para analisar direitinho, a história de Bolsonaro como presidente está mais para uma história de Davi contra Golias do que ele ser o Golias. Está mais para a história de um homem que chegou aonde chegou porque só Deus podia fazer o cara chegar onde chegou, do que para um pecado. Porque você pega por quem era Bolsonaro? Bolsonaro era o avesso de tudo aquilo que as pessoas achavam que um dia fosse se eleger a presidente da República. O cara era truculento, o cara era grosseirão, o cara explosivo. Ninguém dava isso aqui por Bolsonaro. Chegou nas eleições, o cara ganhou o quê? 8 segundos na televisão, enquanto seus opositores ganharam 5 minutos, 8, um monte de... Eram 10 propagandas de um e outro, 3, 4 do presidente Bolsonaro, do então candidato Bolsonaro. Bolsonaro, 8 segundos na televisão. Os caras gastaram, como o PT gastou, o Haddad gastou 37 milhões, estourou o orçamento, ainda foi pedir vaquinha para poder, né, pagar o que estourou, porque o orçamento, se não me engano, era 30 milhões, os caras gastaram 37, é porque o Haddad é economista, viu? E, se não fosse, Bolsonaro gastou 2 milhões de um total de 4, foi 2 milhões e 700 de um total de 4 milhões e uma besteira, e uma besteirinha. E quando ganhou, não sei se ele conseguiu, não estou lembrado se ele conseguiu, mas ele tentou doar o dinheiro para o Albert Einstein. Ao invés dele pedir dinheiro... Foi para o Albert Einstein, gente? Ou foi para a Santa Casa de Misericórdia, lá em Minas Gerais, lá no Juiz de Fora. Não estou lembrado qual dos dois foi. Mas eu lembro que ele tentou doar o que sobrou. Ao invés dele pedir a vaquinha, que nem o PT fez, ele queria doar. Não sei se ele conseguiu, estou lembrado agora, né? Enfim. Aí nós tivemos o quê? O cara ganhou as eleições em cima disso. 8 segundos, sem espaço na televisão, gastando uma merrequinha, foi eleito. Ah, mas teve outro detalhe ainda, que é a parte que consolida a coisa. A facada. Era o fim de Bolsonaro. Por um milagre o cara não morre. E o mais interessante, gente, sem sair às ruas, sem poder ir às ruas, só um milagre para eleger um cara nessas condições. Os seus opositores, minutos a fole na rede, nas televisões. As mídias abertas para eles, palanques todos os dias, os caras estavam todos os dias para cima e para baixo nos seus comícios. Bolsonaro preso dentro de um quarto, em cima de uma cama, 8 segundos na televisão e só o apoio do povo. Se elegeu a presidente da República. A mídia não conseguiu eleger os seus... Pela primeira vez a mídia não consegue eleger um candidato. A mídia atacou o presidente, moeu ele como ainda candidato, o cara ganhou as eleições. Pergunto para vocês, esse histórico é um histórico de alguém que chegou aonde chegou porque era bom ou chegou porque chegou aonde chegou porque Deus quis que o cara chegasse? Porque tudo contribuiu para ele não chegar. Mas ele chegou. E o padre dizer que quem votou em Bolsonaro tem que pedir perdão. Primeiro que o padre comete um pecado aí, porque ao dizer isso, ele já está dizendo que as pessoas não têm livre direito de escolherem quem votar. Até o voto em um ladrão, ele é democrático. Porque se o cara tá lá na cédula, né? Nós temos aí, por exemplo, Alcolumbre, Maia, Zeca Dirceu e outros que se elegeram. Gleisi Hoffmann, alguém votou neles. É democrático o voto. Foi um pecado votar nela? Não. Tava lá, era um direito.
Foi um voto errado, uma desgraça. Mas pecado não. Você vê que o padre ele usa o que o PT usa, criminalizar aquilo que é legal. Como o voto, por exemplo. É absurdo o que o padre faz, gente. Né? Ele não apresenta um único crime de Bolsonaro, mas fala que Bolsonaro é criminoso. É a militância do PT infiltrada dentro das igrejas. Não só evangélicas, não só católicas, mas em várias denominações. Nós tivemos fiéis que tiveram que sair da igreja aqui em Recife, de dentro da igreja católica, porque tomaram conta lá, fizeram culto ao Lula. Cantaram músicas do PT dentro da igreja. Um local que devia ser sacro, sagrado. Só estão faltando colocar agora uma estátua do Lula dentro de uma igreja dessas aí e as pessoas ir lá depositar a propina. Não é nem oferta, é a propinazinha. Irmão, deixa a sua propina de cada dia aqui. Né? Salve a barba do Lula. São Lulas, né? Sei lá, Lulita. Enfim, tá aí, gente. Vocês viram aí a postura do padre. Agora, seja você de esquerda que está assistindo aí, seja honesto. Observe isso friamente. Você acha que está certo o que esse padre fez? Eu tenho certeza que se você for honesto, ainda que você tenha um conceito ideológico de esquerda, mas se você for honesto, você vai entender que está errado. Podia ser o Lula o presidente da República hoje. Independente disso, isso que o padre fez estaria errado. Estaria errado. Ele usou a fé das pessoas. Ele comete um grave erro quando ele começa a falar profecia que Deus mandou. Ou seja, ele mente claramente, ele mente de forma clara ao dizer isso. É como se ele não tivesse argumento para convencer os fiéis e fala assim, cara, eu vou convencer os fiéis pela fé, já que eu não tenho argumento, mas eu vou usar a fé, eu vou pegar eles pela fé. Se eles não acreditarem no que eu vou falar por falta de prova, mas vão acreditar porque eu vou falar que foi Deus, e aí Deus ninguém questiona. E aí que está o grande problema. A Bíblia ela diz o seguinte, só para a gente encerrar. Ai daquele que diz que Deus disse sem Deus ter dito. Será que esse padre conhece esse texto bíblico? Se não conhece, Padre Zezinho, depois dessa bordoada, o senhor podia ter colocado isso aí para ele. Mas tá valendo. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.